Então. Marquinhos, eu tenho uma Essa... curiosidade. Você poderia descrever a diferença de um motor Rotax hoje para um Lycoming ali similar, ali de 100 HP, por exemplo? Poxa, vamos lá. Eu acho É que... mais moderno? Vamos na parte técnica. Isso. Vamos na parte técnica. Perfeito. Bem rápido. O motor Lycoming é um motor consagrado, né? E hoje a consagração está em cima também do motor Rotax, que tem vendido, inclusive, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que hoje a fábrica que mais vende motores é a Rotax, né? Mas qual que é a diferença, qual que é o padrão técnico, qual que é a parte de segurança de um e de outro, o que apresentam, né? Bom, olha, todo motor bem em manutenção, né? Como é que o americano fala? Mantenido, né? Sei lá, uma coisa mais ou menos assim. Todo o motor que tem uma manutenção em dia, né? Ele vai funcionar bem. Então não importa se ele seja até um Jabiru, né? Uhum. Mas ele não importa. Ah, mas por que você está falando até o Jabiru? Porque o Jabiru teve problemas no Brasil, mas eu acho que não foi nenhum problema, foi problema de instalação, né? Então, muito bem. Você tem o motor Rotax e o motor Lycoming. O motor Lycoming é um motor consagrado, é um motor antigo, é um motor de tecnologia. O Lycossauro. É o Lycossauro. É um motor de tecnologia antiga que permanece até hoje, né? É aquele motor que a gente fala assim, olha, brincando, claro, isso é uma brincadeira, mas um alicate e um arame resolve o problema. Sim. Né? Até eu brinco bastante, o Paulinho sabe, eu tenho uma caminhonete, uma F1000, eu falo, Paulinho, eu não tenho problema com a minha F1000, porque um alicate e um arame resolve o problema, né? Se eu tivesse uma Hilux, né, que é um baita de um carrão, mas se eu tivesse uma Hilux, qualquer problema eletrônico era Tem que andar com um notebook. Ou com o seguro em dia. Então, o que acontece, né? Mas, vamos lá. Os motores Rotax, tem muita gente que fala, mas tá louco, esse motor voltou no tempo, é um motor que é refrigerado a água e ainda tem caixa de redução. Aí é que tá. E não é que ele voltou no tempo. O motor Rotax, ele colocou alguns sistemas a mais, né? Que ele ganhou em torque com uma caixa de redução, né? Ele ganhou, por exemplo, até mesmo na parte da manutenção, num eventual strike de hélice, né? Normalmente não acontece nada, existe um procedimento, né? No caso de strike de hélice. Existe um procedimento, você pode até fazer uma medição, digamos, de uma extremidade do virabrequim até a outra extremidade, existe, tudo isso é previsto, tal. Então existe uma medição para você ver se teve problema, se entortou. Como o virabrequim do motor Rotax também, ele é agregado, então existe um teste para você ver se ele não rodou, tal, aquela coisa toda que está previsto lá no manual, né? E muita gente tem raiva, porque o Marquinho tem o manual de manutenção de overhaul do Rotax. Eu tenho mesmo porque a Fly Design passou para mim. Não foi a Rotax, foi a Fly Design, né? Então eu tenho mesmo, né? Então o que acontece? A Fly Design é uma das empresas que mais vendeu avião no mundo. Então eu tive acesso. Sim. Então, azar deles. Interessante. Né? Então o que acontece? O motor Rotax, ele veio com essa tecnologia antiga de avião de Segunda Guerra. Verdade. Avião de Segunda Guerra tinha caixa de redução e avião de Segunda Guerra era refrigerado a água. Ele veio e inclusive até injetado, viu? Então, o que acontece? Ele veio com essa tecnologia, mas qual é o benefício? É um motor que sempre trabalha numa temperatura razoável, aquela mesma temperatura, razoável não, a temperatura correta e sempre razoável, sempre ali naquela situação verde, né? Então, o range, né? Green range, a gente fala, brincadeira, a parte verde, a faixa verde de operação, ele sempre opera. Motor bem bom de manutenção, é um motor que necessita de algumas ferramentas especiais, mas essas ferramentas especiais foram muito bem concebidas, foram muito bem feitas. Então é um motor que agrega uma tecnologia de alta rotação, ele trabalha com 5.000, bom, a máxima é 5.800 por 5 minutos, e a nominal máxima sem tempo de uso sem tempo limite para uso operacional 5.500. Né? Muitas empresas, muitos fabricantes de aeronave, eles nem operam nessa faixa, eles vão operar sempre um pouco abaixo disso. Então você vê que você tem motor sobrando, né? É um motor leve. O Rotax ganhou tanto com isso,
Ele é um motor leve, Leve, né? leve. Um motor extremamente econômico. E o detalhe, a parte quente dele, ou seja, o cilindro, o pistão, o cabeçote, são extremamente duráveis. E se você cumprir exatamente aquilo que o manual de manutenção está mandando, em termos de carbonização, né, a verificação desse motor, as inspeções periódicas 25, 50, 100, 200, 600 horas, né, ele é um motor que vai te trazer... Praticamente não baixa óleo, Não né? baixa, não baixa óleo. Olha, em toda essa vida, eu tô com 20 anos de motor Rotax, quando eu comecei a fazer, a entrar nessa empresa, digamos assim, né? Me apaixonei pela manutenção do Rotax, tem 20 anos. Aí eu falei, cara, que motor espetacular, né? Um carburador muito bem projetado pela Bing, né? Um carburador perfeito, não, desde que você faça a manutenção certinha em dia, cumpra os prazos vigentes para a troca das peças de borracha, né? Você está em ordem com o motor, não tem problema, e ele é extremamente prático, ele é fácil, ele mostra para você, quem tem a vivência mecânica, é até fácil demais, que você olha aquele motor, você fala, moxa, olha só, e acompanhando tudo que está escrito no manual, ele é perfeito, a durabilidade é grande. Eu já vi motores Rotax, Beraldo, na mão de uma manutenção muito ruim, não vamos falar nomes, né? Uma manutenção bem feia mesmo, mas eu já vi ele chegar com 4.000 horas de voo tranquilamente. Você acredita numa coisa dessa? Você acredita em uma... Impressionante. É um negócio, sabe? Então, o que eu estou falando aqui não é para falar para ninguém que você pode voar, não. Ah, sim, não, claro. nada disso. A TBO dele é 2.000 horas, Não. barra... Eu não sei Fale, se é Paulinho, talvez o fale. mesmo caso, mas é isso aí. Motor Rotax eu conheço, motor que ficou muito perto disso. 25, 50, 100, 25, 50, 100. E o cara fazendo tudo em dia e, cara... voou até o Chiquinho Bragante, conhece? Conheço. Chiquinho Bragante levou um motor para mim que estava com 5.000 horas. Exato. Né? E quando chegou lá, eu falei, meu Deus do céu, olha isso. Né? E o Lycoming? O Lycoming é o padrão. O Lycoming é o motor aeronáutico. O Lycoming, ele não tem mais que falar nada, ele já fala por ele. Você sabe disso. Muitas décadas, Sim. né? Muitas décadas. Então eu não tenho o que falar. Agora, aí que vem uma boa diferença e é onde eu fico até contente de explanar. Qual é a diferença de um para o outro? Olha, em termos de segurança, não dá para falar nada, eles empatam, Sim. sabe? É um baita motor. Tanto o Rotax como o Lycoming, até o Continental não vamos deixar para trás, né? Mas ali, a diferença está apenas no peso. E qual é a aeronave que vai ser instalada aquele motor? Qual é a missão desse Qual é a motor? missão desse motor? Então, se você tem uma aeronave extremamente leve, né? Aí eu fazendo propaganda, um CTLS, um avião RV12, Tecnam, um RV12, Tecnam. ele comporta um Rotax? Comporta. Cara, não perca tempo, taque o motor Rotax nele. É o motor. Né? Até em desempenho, cara, que motorzaço, né? Agora, você tem um RV10, não tem jeito. Aí você tem que ter um Lycoming. Você tem um RV9, um Lycoming, Sim. né? Você tem que ter um motor, você tem que ter potência. Aí já começa a sair da área, já em números, vamos falar, dos 100 HP, para você chegar lá no 150, 160, a 180. missão, né? A missão já é diferente, né?